Iniciou a gravação. Já iniciou, doutor João? Pois não. Então, declaro abertos os trabalhos desta 48ª sessão do Conselho Superior do Ministério Público e saúdo inicialmente a eminente corregedora-geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, excelentíssima senhora, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, ilustre secretária desse colegiado, em nome de quem cumprimento os demais integrantes. Saúdo também os nossos sempre dedicados servidores e saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que estejam acompanhando esta reunião. Temos quórum, né, doutora Tatiana? E eu indago se alguém deseja a leitura da ata da reunião anterior. Alguma objeção? Podemos considerar aprovada, então? Doutora Tatiana, as comunicações da presidência, como já foi falado, o doutor Mário Sarrubo está em Brasília e eu estou, então, presidindo em seu lugar esta sessão. Temos comunicações de votos de pesar, votos de louvor? Sim. A comunicação de 2 falecimentos: falecimento do senhor Gandhi Furtado Marcondes, pai da doutora Mônica de Barros Marcondes Desinano, 22ª Procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, que ocorreu no dia 24/3/2023. E o falecimento do Procurador de Justiça aposentado, doutor Tarsilo de Toledo Neto, esposo da doutora Maria Bernadette Neves de Toledo, promotora de justiça criminal aposentada, também ocorrido no dia 24/3/2023. Esses são os votos de pesar. Pois não. Então, dando sequência... Também votos de louvor. Aprovados os votos de pesar, há os votos de louvor pelas aposentadorias do doutor Laerte Fernando Levay, 4º promotor de justiça de São José dos Campos, que foi publicado no Diário Oficial no dia 25/3/2023. Aposentadoria do Dr. Marco Antônio Leles Moreiras, 12º promotor de justiça de São José do Rio Preto, publicado no Diário Oficial do dia 25/3/2023. Aposentadoria do Dr. Nelson Lacerda Gertel, 47º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, publicado no Diário Oficial do dia 28/3/23, e aposentadoria do Dr. Carlos Alberto Mussurunga Hernandes Júnior, 46º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais, publicados no Diário Oficial no dia 28/3/2023. Então, podemos passar ao item seguinte, as comunicações dos conselheiros. Inicialmente, o eminente conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Está ausente em licença saúde, doutor João. Perdão. Então, vamos passar ao eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, inicialmente, de saudar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, e o faço na pessoa do seu presidente, doutor João Machado de Araújo Neto. Quero também cumprimentar a doutora Liliana, que hoje representa a Corregedoria, assim como a doutora Tatiana, nossa secretária, doutor Saad Maslum, doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Pedro Jesus Giuliotti, doutor Antônio Calil Filho. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de registrar a aposentadoria de 2 grandes colegas que enalteceram e engrandeceram a tribuna do júri no estado de São Paulo. Eu me refiro ao doutor Marcos Leles Moreira, promotor de justiça de São José do Rio Preto, um colega vocacionado, um colega que
sempre foi visualizado como um exemplo de promotor de justiça, e também a aposentadoria do Dr. Nelson Lacerda Gertel. Eu tive a grande honra e prazer de trabalhar por quase 2 décadas no primeiro Tribunal do Júri, juntamente com o Dr. Nelson Lacerda Gertel. E posso atestar aqui, sem medo algum de errar, que o Dr. Gertel foi um dos mais brilhantes e competentes tribunos que o primeiro Tribunal do Júri conheceu até hoje. Um homem extremamente culto, preparado e desenvolto em plenário. Um homem que não fazia partes, porque os seus argumentos eram verdadeiramente demolidores, não é? Argumentos sempre esses que vinham de encontro ao interesse público e à sociedade. Eu também não posso deixar de registrar aqui, já que faço a homenagem a 2 colegas do júri que se aposentaram, a morte precoce do nosso querido amigo e grande promotor também do 2º Tribunal do Júri, o Dr. Tarsilo de Toledo Neto, um grande orador, uma pessoa leal, uma pessoa competente, uma pessoa que conseguiu angariar a amizade, o respeito e a admiração de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo ou de com ele conviver. Então fica aqui feito esse singelo registro em relação a 2 aposentadorias e, infelizmente, a um falecimento. E quero também estender as minhas homenagens aos demais colegas que se aposentaram, não é? Na data de hoje. O Carlos Hernandes, colega da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, e o Fernando Levay, que teve uma carreira muito próspera, uma carreira marcada pela defesa ao meio ambiente, em especial a defesa intransigente à fauna e à flora. Senhor presidente, eu também quero registrar aqui a minha mais absoluta e restrita solidariedade ao Dr. Lincoln Gakia, promotor de justiça de Presidente Prudente. Nós tivemos a notícia por parte da grande imprensa no final da semana passada e ao longo dessa semana também, que várias autoridades tiveram um plano elaborado em face delas, para que fossem executadas. E entre essas autoridades se encontra o Dr. Lincoln Gakia, promotor de justiça de Presidente Prudente, promotor de justiça conhecido pelo enfrentamento e o combate à criminalidade organizada. Um promotor sério, um promotor competente, um promotor que, assim como os demais que atuam na área criminal, jamais se prestaria a um papel menor de proceder a armações contra autoridades. Muito pelo contrário, não é? Nós estamos falando aqui de uma pessoa séria, de uma pessoa compromissada com os ideais do Ministério Público. Então, eu quero aqui registrar minha solidariedade, o meu reconhecimento ao trabalho do Dr. Lincoln e espero que a instituição o acompanhe nesse momento tão difícil, não só a ele, mas também aos seus familiares. Dr. Lincoln, há vários anos, ele se desloca com escolta, e essa escolta também acompanha os seus familiares e os seus filhos, trazendo uma situação de dificuldade, trazendo uma situação de absoluta restrição ao exercício da sua liberdade. Isso mostra que o Ministério Público, por intermédio da sua assessoria militar, que, de acordo com dados que foram declarados recentemente, foram publicizados pelo governo do Estado, conta com mais de 80 componentes. Então, ele precisa ter a segurança assegurada, não só ele, mas os seus familiares. Mas é prova também de que o Ministério Público ele precisa liderar um processo que venha buscar a modificação da lei de execução penal e que venha tratar de forma convincente da criminalidade organizada e da chamada criminalidade sem rosto, que exigem um direito penal não retrospectivo, que aguarda a lesão para trazer a sua resposta. Exigem a adoção de um direito penal prospectivo. Muito se fala do combate da criminalidade organizada na Itália, mas nós temos aqui ao lado do Brasil uma experiência bastante exitosa que se desenvolveu na Colômbia,
com a criação dos promotores e juízes sem rosto. Isso em virtude do ataque sistemático do crime organizado aos integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, que ousaram proceder ao enfrentamento dos cartéis vinculados ao tráfico de entorpecentes. Esse é um movimento que precisa ser liderado pelo Ministério Público. Esse é um movimento que exige, sim, a adoção de um processo penal de emergência que venha em salvaguarda e respeito ao Estado social e democrático de direito. Esse reconhecimento e solidariedade prestado ao Dr. Lincoln, ele se estende a todos os promotores de justiça criminais, aqueles que atuam na área das execuções criminais e também na área do júri, uma vez que a ameaça é uma constante na vida desses colegas, cujo trabalho não é de maneira alguma publicizado, muito pelo contrário, cujo trabalho é marcado pelo anonimato, mas pelo compromisso com os ideais da carreira do Ministério Público. Então fica aqui o meu registro, o meu reconhecimento pelo trabalho, não só do Dr. Lincoln, mas pelo trabalho de todos aqueles que legitimamente ele representa. São as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Em seguida, passo a palavra também para as suas considerações, o eminente conselheiro, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado pela concessão da palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de saudar todos que acompanham e participam da presente reunião, pessoa do nosso presidente em exercício, nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto, e queria me associar às palavras do doutor Antônio Carlos da Ponte, tanto aos elogios que foram feitos aos colegas que se aposentaram, como não poderia deixar de lamentar a morte prematura do nosso colega aposentado, Dr. Tarsilo Toledo Neto, meu contemporâneo de faculdade, da turma de 1979, ele era mais antigo que eu, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pessoa com quem eu tive a honra de trabalhar na promotoria de São Caetano, onde ele ocupava um cargo perante o Tribunal do Júri, que desempenhou com brilho. E também tive a honra de trabalhar com ele na Procuradoria de Habeas Corpus, que foi o último lugar, o último cargo que ele ocupou no Ministério Público, que ele se aposentou. O doutor Tarsilo é uma pessoa de uma cultura invejável, sempre de bom humor, um colega valioso, certamente fará muita falta a todos que tiveram o prazer de conviver com ele. Também não poderia deixar de prestar minha solidariedade, na esteira do que falou meu colega, que se manifestou anteriormente, ao Dr. Lincoln Gaika. Dr. Lincoln, há muitos anos, anda com segurança armada, recebe ameaças de morte constantes. Tive a oportunidade de oficiar em um processo na Procuradoria de Habeas Corpus, em que a polícia monitorava movimentos de uma quadrilha do crime organizado, e qual não foi o espanto ao perceber que os criminosos teciam elogios ao trabalho do Dr. Lincoln e as investigações que ele conduzia, temendo o resultado dessas investigações. Então, presto aqui a minha solidariedade, o apoio e um elogio ao Dr. Lincoln pelo trabalho que ele vem realizando. E, no mais, desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsus, por gentileza. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, presidente e procurador-geral de Justiça em exercício. Saúdo também a nossa corregedora-geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, os colegas Antônio Carlos da Ponte, Antônio Calil Filho, José Carlos Mascari Bonilha, Dr. Saad Maslum, Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. A exemplo do Dr. Calil, quero também me associar
a homenagem prestada pelo colega doutor Antônio Carlos da Ponte, aos colegas que se aposentaram, lamentar igualmente a morte precoce do querido colega Tarsilo de Toledo, e também hipotecar a minha solidariedade com o Dr. Lincoln. Cumprimento aos nossos funcionários e a todos aqueles que nos assistem. Desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir. Em seguida, passo a palavra para suas comunicações a eminente secretária e conselheira, doutora Tatiana Vigene Bico, por gentileza. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral em Exercício, doutor João Machado de Araújo Neto, excelentíssima senhora Corregedora em Exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, digníssimos senhores conselheiros, doutores Ponte, Calil, Jurandir, Saad, Juliotti, rendo-lhes as minhas homenagens, aos nossos servidores que nos auxiliam aqui, aos colegas que nos assistem à distância. Eu também me associo às palavras nas menções honrosas aos aposentados, feitas pelos doutores Ponte, doutor Calil, doutor Jurandir, e deles eu tive a honra de ter mais contato com o doutor Leles, quando ele era do GAECO, de São José do Rio Preto, e exercia muito bem o trabalho ali desenvolvido pelos colegas do GAECO à época. Também tive bastante contato, enquanto substituta, com o Dr. Laerte Levay, sempre um autor vocacionado à área ambiental, à área de proteção dos animais, um colega que realmente se destacou nesse tema da proteção dos animais, uma referência para nós no Ministério Público. Lamento a sua aposentadoria precoce, de ambos os colegas, farão muita falta ao Ministério Público. E desejo a eles uma boa sorte em seu trabalho, nessa nova fase da vida deles, se forem trabalhar ou se forem descansar. Desejo muita sorte e muita saúde. Lamento também o falecimento do colega Tarsilo. Tive algum contato com ele quando ingressei no Ministério Público. Ele era do 2º Tribunal do Júri, como os colegas bem lembraram, sempre bem-humorado, uma pessoa de uma cultura invejável. Lamento muito a sua morte e presto minha solidariedade à sua esposa, com quem eu tive a honra de trabalhar na Barra Funda. Desejo a ela muita força para superar. E também lamento e me solidarizo com a doutora Mônica Desinano, que foi conselheira aqui do nosso Conselho Superior, pelo falecimento de seu pai. Desejo também a eles muita força nesse momento. E gostaria de ressaltar que hoje, pela manhã, eu, o doutor Juliotti e a doutora Liliana estivemos, junto com outros colegas promotores e procuradores e procuradoras de justiça, na Casa da Mulher Brasileira, em visita que foi organizada pela nossa colega Nathalie Kist Malveiro. Lá nós pudemos ser recepcionados pela doutora Juliana Tucunduva, promotora de justiça do 3º Tribunal do Júri, que exerce suas funções lá, que nos apresentou o espaço e destacou o trabalho que vem sendo realizado no atendimento às mulheres em situação de violência. Naquele mesmo espaço da Casa da Mulher Brasileira, encontra-se a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário, além de assistentes sociais e psicólogas que fazem o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Há também a participação da Guarda Civil Metropolitana, que é responsável pelo cuidado e orientação das mulheres com as medidas protetivas. Há no espaço um alojamento temporário para as mulheres e seus filhos em situação de violência, bem como espaço onde são ministrados cursos às mulheres, para que elas possam ser encaminhadas ao trabalho, além de possibilitar a capacitação de agentes públicos. A Casa da Mulher Brasileira é a concretização de políticas públicas voltadas à mulher em situação de violências, e pelos relatos dos profissionais que lá ouvimos, que estão envolvidos no projeto, verificamos a importância desse trabalho integrado para se tratar da situação de violência contra a mulher, que é um fenômeno multifacetado e, exatamente por isso, necessita desse trabalho de rede que vai muito além de medidas judiciais.
Sim, parabenizo a colega Juliana Tucunduva e todos os profissionais envolvidos nesse trabalho. E, por fim, também gostaria de me solidarizar com o Dr. Lincoln Gaquia, meu colega de concurso, que exerce de uma forma corajosa e destemida o trabalho no enfrentamento ao PCC. Foi ele quem primeiro destacou a organização do primeiro comando da capital, daquela forma, e desde então vem sido objeto de perseguição. Me solidarizo a ele e compartilho dos apontamentos feitos por Dr. Ponte da necessidade de uma nova atuação nessa área de crime organizado, diante da sua especificidade. No mais, desejo uma boa reunião a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Em seguida, passo a palavra para suas comunicações ao eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores, e a todos os que nos acompanham, eu desejo uma ótima tarde e que tenhamos todos uma profícua sessão. Eu inicio, evidentemente, cumprimentando a estimada colega doutora Juliana Gentil Tucunduva, filha do nosso queridíssimo Dr. Rafael Valentim Gentil, promotor de justiça hoje aposentado, e cumprimento, evidentemente, a estimada doutora Juliana pelo trabalho que desenvolve junto à Casa da Mulher Brasileira. Quero também parabenizar e louvar o Dr. Laerte Levai, meu colega de concurso, que se notabilizou pela defesa dos animais, um fervoroso defensor dessa causa ambiental, ele que é filho do desembargador Emeric Levai, um dos responsáveis pelo Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Receba, portanto, Dr. Laerte Fernando Levai, que há tempos não vejo, os meus sinceros cumprimentos, e fica aqui o registro da admiração que sempre nutri por Vossa Excelência ao longo de toda essa carreira, muito destacada, em especial, na defesa da fauna. Quero também cumprimentar o Dr. Nelson Gertel, com quem jamais trabalhei, mas pude desfrutar um pouco de sua sabedoria, da sua cultura, e testemunhar, a despeito de não ter trabalhado com ele, o excelente trabalho que desenvolveu junto às fileiras dos promotores de justiça da ativa e também procuradores de justiça. E apresentar o meu profundo sentimento pelo passamento precoce do Dr. Tarsilo Toledo Neto, com quem eu tive a grata satisfação de conviver, juntamente com sua esposa também, nossa colega, promotora aposentada, Maria Bernadette. O Dr. Tarsilo era especialmente muito amigo do Dr. Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes, que foi corregedor-geral do Ministério Público, a quem eu tive a honra de servir no seu mandato. E nessas condições eu pude me aproximar, pude estreitar o meu relacionamento com o hoje saudoso Dr. Tarsilo, pessoa incomum, pessoa singular, que certamente fará muitíssima falta. Um homem também extraordinariamente inteligente, culto, bem-humorado e uma pessoa afável, de facílima convivência. Eu quero, evidentemente, também, na linha do que sustentou o nosso preclaro conselheiro Antônio Carlos da Ponte, homenagear e apresentar a solidariedade ao nosso valoroso e corajoso colega Dr. Lincoln Gaquia, promotor de justiça que atua lá no oeste do estado, na região de Presidente Prudente, lá no Pontal do Paranapanema, digamos assim. E como bem lembrado pela nossa estimada secretária, doutora Tatiana, coube ao doutor Lincoln a responsabilidade primeira por afirmar a existência da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, cuja existência era negada pelas altas autoridades dos governos do estado de São Paulo. E a própria grande imprensa jamais mencionara esse termo e falava apenas
da facção criminosa que atua nos presídios. A partir do momento em que o Dr. Lincoln teve a coragem, o preparo, o estofo de conhecimento, a experiência, o conhecimento empírico, e desenhou toda a estrutura organizacional, todo o organograma dessa facção, e naquela ocasião, 2012, 2014, talvez, o então procurador-geral abriu oportunidade para que o Dr. Lincoln pudesse fazer prova concreta dessa existência. Algo parece que mudou e essa organização, que é blacklist nos Estados Unidos, passou a ser, embora de fato já existente há muitos anos, reconhecida como uma organização poderosa, criminosa, infiltrada em vários segmentos da nossa sociedade e que com esse poder avassalador, destruidor. Portanto, devemos, sim, todos nós, e muito, a coragem do nosso estimado colega Dr. Lincoln, que merece, por parte da instituição e de cada um individualmente, no meu juízo, ampla solidariedade. Eu tive a oportunidade, enquanto ocupava o cargo de diretor-geral do Ministério Público, nessa mesma ocasião, 2012, 2014, 2015, por aí, fornecer a ele algum suporte, como veículo blindado, escolta. Era ainda o começo dessa preocupação maior que ele tinha com a sua própria integridade física e dos seus familiares. Imagino que, desde então, ele tenha sido dotado com essa mínima estrutura que a instituição lhe deve oferecer para que ele continue trabalhando com zelo, com coragem, com independência e obtendo resultados positivos. Portanto, é justo, é muito correto que nós prestemos uma homenagem e uma solidariedade ao nosso colega Lincoln Gaquia. E por falar em crime organizado, eu também tenho tido notícias de colegas que atuam perante a vara de organização criminosa, são duas, na verdade, organização criminosa e lavagem de bens e valores aqui da capital. Tenho tido notícia que eles têm enfrentado grandes dificuldades por conta de uma deficitária estrutura, como de resto só ia acontecer em grande parte das promotorias de justiça da capital e do interior do estado. E, portanto, eu registro aqui mais uma solicitação para que a Procuradoria-Geral de Justiça olhe com mais carinho, com mais atenção e ofereça condições mais adequadas para que esses corajosos, valorosos colegas que atuam perante as varas de organização criminosa e lavagem de bens e capital possam continuar desempenhando a contento os seus trabalhos. Há um volume avassalador de serviços e uma complexidade invulgar. O que estão, o volume de serviço e a complexidade, somados, estão a exigir, sim, uma atenção bastante especial por parte dos órgãos da administração superior do Ministério Público. E eu aqui, como conselheiro eleito pela classe, me vejo na obrigação de levar ao conhecimento ou ratificar, se já é do conhecimento do Procurador-Geral, levar ao seu conhecimento essa reivindicação bastante legítima dos promotores para que tenham uma estrutura mais adequada, mais compatível com as suas necessidades. Ficam aqui, portanto, esses meus registros. Eu agradeço enormemente pela oportunidade de usar a palavra, de me dirigir a esse seleto conselho e devolvo a palavra ao nosso estimado presidente, Dr. João Machado de Araújo Neto, a quem agradeço. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, para suas comunicações, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Saad Matlum. Por gentileza, doutor Saad. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, saúdo Vossa Excelência, doutor João Machado de Araújo Neto, que ora preside esta sessão. Saúdo também a eminente corregedora do Ministério Público em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, sempre uma grande honra e satisfação contar com a presença de Vossa Excelência. Quero saudar também a eminente colega, secretária deste Conselho Superior, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, e, de igual forma, os eminentes colegas conselheiros, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Calil, doutor Jurandir Marsura, doutor Bonilha,
e Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Igualmente, cumprimento a todos aqueles que assistem à nossa sessão, a todos os integrantes do Ministério Público, que nos auxiliam para que esta sessão se realize a contento. Eu quero me associar ao que foi dito pelos eminentes colegas que me antecederam, especialmente o Dr. Antônio Carlos da Ponte. Portanto, me associo às manifestações de homenagem aos colegas que se aposentaram e também a minha manifestação de dor aos familiares, amigos e colegas daqueles que nos deixaram, que se foram. E é até em razão dessa maior proximidade que eu tinha com o Dr. Tarsilo Toledo Neto, eu queria deixar aqui algumas palavras em relação a ele, dizendo que, para mim, é uma honra poder prestar homenagem ao meu amigo e colega, que certamente deixou uma marca indelével em sua vida e carreira profissional. O Tarsilo Toledo Neto, promotor de justiça exemplar. Nós atuamos juntos ao 2º Tribunal do Júri da capital por 5 anos. Eu trabalhei com o Tarsilo por 5 anos no 2º Tribunal do Júri, com eminentes colegas, doutor Ivan Agostinho, doutor Marcos Ihara, doutor Emanuel Longo dos Santos Melo, doutora Lúcia Casale, e, dentre outros, doutor José Manuel Mendes Castanho, ilustres colegas também. E eu posso afirmar que o doutor Tarsilo, ele deixou uma impressão, na verdade, uma marca duradoura em todos aqueles que tiveram a sorte de trabalhar com ele. A dedicação do Tarsilo ao trabalho, a sua paixão pela justiça, a sua habilidade de liderança, tornaram o Tarsilo um modelo para muitos de nossos colegas. O que o destacou bastante também foi o seu senso de humor incrível. Quem o conhecia sabe disso. O Tarsilo, ele tinha a capacidade de transformar qualquer situação em um momento de riso e alegria. E isso era uma qualidade rara e valiosa em um ambiente tão estressante quanto a justiça criminal. A falta dele será sentida profundamente por aqueles que tiveram o privilégio, a honra de conhecê-lo e trabalhar com ele. Mas a melhor homenagem que podemos prestar ao Tarsilo Toledo Neto é continuar o seu legado, honrando os seus valores e comprometendo-se com a justiça, a ética e a integridade em nossas próprias carreiras profissionais. Descanse em paz, prezado Tarsilo. Seu espírito alegre, sua dedicação à justiça nunca serão esquecidos. Descanse em paz, meu amigo. Bom, dito isso, eu gostaria também de tecer algumas considerações a respeito de expressar, na verdade, de público, o meu total apoio e solidariedade ao eminente promotor de justiça, Dr. Lincoln Gakia, que vem sofrendo ameaças de morte por parte de uma certa organização criminosa. A ameaça a um promotor de justiça é, na verdade, uma ameaça a todo o Ministério Público e a toda a sociedade também. Ele não está sozinho, Lincoln, você não está sozinho. Eu deixo consignado que o trabalho do promotor Gakia tem sido fundamental na luta contra o crime organizado e na defesa da justiça em nosso país. A sua dedicação incansável e coragem diante das ameaças e da pressão de grupos criminosos são um exemplo para todos nós. É inadmissível que, em um Estado de direito, um promotor de justiça seja ameaçado por exercer seu trabalho, aliás, com diligência e muita ética. O Ministério Público de São Paulo e as autoridades competentes devem, sim, agir com rapidez e com rigor para garantir a segurança do promotor Lincoln Gakia e de sua família, e para garantir que ele possa continuar o seu trabalho sem temer pela sua vida e da sua própria família. Portanto, senhores membros deste conselho, prezados colegas, senhor presidente, é nosso dever apoiar e proteger aqueles que estão na linha de frente dessa batalha. Eu quero deixar claro o meu total apoio, assim como fizeram os ilustres colegas conselheiros que me antecederam, o meu total apoio ao promotor Lincoln Gakia. Lincoln, você não está só, repito, você não está sozinho.
E quero também reiterar a importância do trabalho que ele e de todos os demais promotores de justiça que atuam na área criminal, todos atuando em defesa da sociedade, das pessoas de bem, realizando a defesa dos valores da justiça e da democracia. A luta contra o crime organizado é uma batalha de todos nós e juntos nós vamos vencer. Vamos vencer, sim. Aqui é Ministério Público de São Paulo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Pedro de Jesus Júnior. Por gentileza. Da pessoa do doutor João Machado de Araújo Neto, saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo também os colegas e as colegas que nos assistem, os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Eu gostaria de aderir à oportuna manifestação do conselheiro Antônio Carlos da Ponte, de solidariedade ao colega Lincoln Gaika. Dr. Lincoln realiza reconhecido e corajoso trabalho de combate ao crime organizado, que precisa ser enaltecido e ter todo o apoio da nossa instituição. Nesse momento, principalmente, é importante que a instituição demonstre todo o apoio e dê toda a estrutura de trabalho para que ele continue a realizar esse excelente trabalho. Também adiro às homenagens aos colegas que ora se aposentam, especialmente ao doutor Leles, que foi meu colega na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E lamento a prematura morte do colega Tarcísio. Uma grande, inestimável perda para os amigos e familiares. Meus sentimentos à família enlutada. Por fim, hoje compareci na Casa da Mulher Brasileira, juntamente com a doutora Liliana e a doutora Tatiana, entre outros colegas, e fiquei encantado com a estrutura de trabalho ali existente em defesa da mulher brasileira. Parabenizo a doutora Juliana, que ali nos recebeu com muito carinho, e todos os idealizadores desse programa de defesa da mulher brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Termino por aqui desejando uma boa sessão a todos. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Agora passo a palavra à nossa eminente corregedora-geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, para suas comunicações e considerações. Por gentileza, doutora Liliana. Boa tarde, senhor PGJ, Procurador-Geral de Justiça em Exercício, doutor João, nossa secretária, doutora Tatiana, todos os senhores conselheiros, nossos servidores, cumprimento a todos, bem como aqueles que nos assistem. Devo dizer que aqui estou porque o doutor Motauri se encontra com praticamente toda a nossa equipe de corregedoria na Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto, onde realiza a correção ordinária durante toda esta semana. Lá temos 23 cargos de promotor de justiça, então realmente será necessário um grande esforço, considerando o bom trabalho dos colegas em regra, não é? E hoje pela manhã houve reunião da Corregedoria Cidadã e é mais um momento de se verificar a integração dos colegas com a comunidade a qual assiste. Eu adiro aqui a todas as manifestações anteriores com relação ao nosso colega Lincoln Gakia. Na verdade, o Dr. Lincoln, à frente do seu trabalho, reconhecido por todos nós, acaba nos fazendo com que cada um de nós se sinta um pouco mais protegido, né? Porque sabemos que há alguém da nossa confiança à frente de um trabalho de tanto esforço e, por que não dizer, de tanta coragem. Então, certamente, a instituição que reconhece o seu trabalho deve também dar a ele suporte para que possa continuar nessa lida tão temerária, não é?
Lamento profundamente o falecimento do colega Tarsilo. Quando se vai alguém que é da nossa geração, pode-se dizer, fica mais evidente ainda a nossa finitude, e por isso a nossa dor é sempre muito grande. Então, a doutora Bernadette, pessoa com quem também pude ter contato, o doutor Tarsilo, não é? Fica aqui o meu abraço, bem como a família da doutora Mônica, que foi conselheira aqui nesse conselho. Ainda quero desejar sorte aos colegas que se aposentaram, que exerceram todos um excelente trabalho na instituição e que tenham um recomeço, uma nova jornada daqui para frente, podendo usufruir daquilo que construíram. E como disseram aqui, doutora Tatiana e doutor Giuliotti, de fato fizemos hoje uma visita à Casa da Mulher Brasileira, junto com cerca de 10 ou um pouco mais procuradores de justiça de várias procuradorias, e tivemos a oportunidade, sendo lá recebidos pela doutora Juliana Tucunduva, de ter conhecimento desse trabalho que merece ser replicado, pela estrutura que ostenta, o serviço que presta à comunidade, especialmente às mulheres vítimas de violência. Polícia, Ministério Público, Defensoria, Judiciário, todos agindo com um mesmo objetivo e, por isso, conseguindo grandes resultados ali naquela atuação. Uma estrutura maravilhosa, é um equipamento do governo federal, me parece que está no término do convênio com o governo federal e a casa passará a ser administrada pelo município, mas, de todo jeito, se mantém aquela estrutura que não é comum fora dali e que, por isso, pode fornecer esse trabalho de qualidade. A instituição deve, sim, fazer esforços para que continue, para dar, na parte que lhe compete, estrutura para a colega que atua lá, ela ou outra pessoa, mas que, enfim, que se mantenha a atuação do colega lá, livre de outras atuações, porque, como se sabe, o trabalho na área da violência doméstica não se circunscreve ao processo, né, às medidas processuais, mas sim quase que muito mais extra-autos, né? Formação de convênios, assistência, integração com os outros atores, para que se colha o resultado. Então, foi uma visita extremamente proveitosa para todos nós, e acho que devemos levar ao conhecimento dos colegas, as procuradorias, para que saibam que, quando atuam ali num processo que envolve a violência doméstica, inúmeros atores e outros fatores estão por trás de uma questão meramente processual. Então, fica aqui consignado quão proveitosa foi essa visita e ter esse conhecimento. Certamente haverá outras para que mais colegas se apropriem desse conhecimento. Muito obrigada pela palavra, doutor João. Que seja uma boa reunião para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Liliana. Eu quero também renovar as minhas saudações aos ilustres integrantes deste colegiado, manifestando meu regozijo pela aposentadoria de colegas e desejando que tenham êxito, saúde e sorte em suas novas atividades. Também lamentando o falecimento do Dr. Tarsilo, a quem não conheci pessoalmente, mas sempre tive as melhores referências, aos familiares também da doutora Mônica Desinano, e também quero externar a minha solidariedade ao Dr. Lincoln Gaquia, esse brilhante, dedicado promotor de justiça, que tem honrado e engrandecido o Ministério Público de São Paulo em defesa da sociedade. E também quero fazer um elogio à atividade da colega doutora Juliana Gentil, junto à Casa da Mulher Brasileira, onde estiveram hoje a nossa corregedora em exercício,
doutora Liliana, nossa secretária, doutora Tatiana Bicudo, e nosso eminente colega conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Sem dúvida alguma, é um trabalho meritório, um trabalho que também engrandece a instituição. Enfim, são essas as minhas considerações, desejando a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Doutora Tatiana, passamos à sessão administrativa. Senhor presidente. Pois não, doutor Sá. Conforme foi colocado aqui por todos os membros do Conselho, esse apoio ao eminente colega Lincoln Gaquia, que está passando por um momento ímpar em sua vida, é um momento difícil, e me parece que seria importante enviar um ofício para ele em nome do Conselho, uma espécie de voto de apoio, para que ele saiba disso, para que ele perceba, isso fique formalizado, um voto de apoio deste Conselho Superior do Ministério Público ao Dr. Lincoln. Não seria o caso? Eu acho que ele precisa disso, isso é muito importante para ele, é um momento difícil. Me parece que sim, alguém tem alguma consideração, algum acréscimo, mas me parece importante, sim, ele sentir que não está sozinho, como sim. Vossa Excelência pontuou. Realmente acho importante que o Ministério Público está unido, e que uma ofensa a ele é uma ofensa, ou a ameaça a ele é uma ameaça a todos nós. Todo o Ministério Público e a toda a sociedade. Sem dúvida. Doutor João, doutor Saad, pois não, doutor. O doutor Calil aqui deu uma sugestão de talvez nós até abrirmos um espaço a ele aqui nesse conselho, no caso dele querer apresentar as suas razões, as suas investigações, o momento pelo que ele passa, de ouvi-lo aqui no conselho, como já tivemos a oportunidade de ouvir outros colegas sobre a realização. Será que isso não ia expô-lo mais ainda, não é? Ou pode dar a impressão que nós estamos querendo, eu não sei. No caso dele querer, doutor Saad, a gente disponibiliza. Independentemente da remessa desse ofício para ele. Isso. Exposto ele já está, né? Não entendi. Exposto o colega já está, pela atuação dele. No caso dele querer... Vamos colaborar para expor mais ainda, né? Acho que seria interessante o Conselho expedir, sim, um documento nos termos que é proposto pelo Dr. Saad, um voto de apoio e irrestrita solidariedade à atuação do Dr. Lincoln. Acho que isso é muito importante. A instituição tem se manifestado em várias outras questões, e essa em especial é importante que o Conselho, que é o órgão mais democrático, diga-se de passagem, da administração superior, uma vez que nós temos aqui assento de colegas que foram trazidos pela classe, pelo Colégio de Procuradores, da Corregedoria e da Procuradoria-Geral, que haja por parte do colegiado a assunção desse compromisso e que o colegiado deixe muito claro que não vai admitir de hipótese alguma que seja colocado em dúvida a seriedade e a honradez do trabalho que é desenvolvido. Então, eu acho que a proposta do conselheiro Saad, independentemente do colega ser convidado e ser ouvido, ela se faz necessária. Sim, talvez até nesse ofício pudesse constar que o conselho, este colegiado, está aberto, não é, a ele, para que ele possa, a qualquer momento, quando quiser, comparecer, não é, e buscar ajuda, se for o caso, alguma orientação, estamos à disposição. Talvez isso já fosse suficiente. Sim. Acho que eu gostaria também de, se me permite, senhor presidente, doutor João, eu gostaria também de cumprimentar o conselheiro Saad pela iniciativa e a ela aderir. E observar que, como disse o conselheiro Antônio Carlos da Ponte, a chefia da nossa instituição tem emitido notas em face de vários acontecimentos, não só aqui no estado de São Paulo, como às vezes com repercussão nacional, advindos envolvendo o próprio governo federal. E nota semelhante eu não observei nesse caso, que envolve diretamente um colega nosso que está na linha de frente, que está na promotoria, que está lá na trincheira.
Então, é de bom tom, eu aqui renovo os meus cumprimentos a essa iniciativa, é de bom tom que este colegiado, se assim entender conveniente pela unanimidade dos seus membros, ou maioria, evidentemente, e delibere a respeito da emissão de uma nota de apoio e solidariedade ao nosso colega Lincoln Ngakia, para que ele se sinta abraçado, amparado por este órgão da administração superior do Ministério Público. Portanto, aqui quero também registrar os meus cumprimentos e a minha adesão a essa nota de apoio e solidariedade ao colega Lincoln. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Me parece que há uma unanimidade. Podemos aprovar por unanimidade, salvo engano, né? Então, seriam duas situações. Uma, a expedição de um ofício, nos termos colocados por nós, que eu coloquei, acolhendo também a sugestão do colega Calil, né, de deixar o Conselho colocar nesse ofício que nós estamos à disposição, estamos abertos a qualquer momento que o Dr. Lincoln queira nos procurar, estaremos à disposição. Além disso, eu percebo que o Dr. Bonilha também fez uma consideração importante de colocar uma nota de apoio no site do Ministério Público de São Paulo, em nome do Conselho Superior do Ministério Público. Isso é importante, para que todos vejam, todos que têm acesso ao Ministério Público, todo cidadão que tem acesso, e não são poucos, muita gente acessa, para que saiba, nós estamos juntos, sim, estamos apoiando. São duas coisas, então. Eu indago se todos estão de acordo, se podemos aprovar Sim. Por unanimidade. Então, estão aprovadas a manifestação direta ao colega, Dr. Lincoln Ngakia, e a emissão dessa nota de apoio a ele. Podemos passar à sessão administrativa. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, só registrando... Pois não, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado. Registrando que na esteira do que foi colocado pelo doutor Saad, é muito importante que no rotativo do Ministério Público conste essa decisão do Conselho Superior. Acho que isso tem um significado muito importante e demonstra com muita clareza a que se presta o Conselho Superior. Ótimo, excelente, sim. Perfeito. Sim. Perfeito. Sim. Ótimo. Pleno acordo. Senhores, no dia 24 de março, a Procuradoria-Geral publicou uma nota pública em solidariedade ao Dr. Lincoln, enfim, as questões que vinham surgindo na imprensa sobre eventual armação, etc. Mas, enfim, o importante é que expressou a solidariedade da instituição ao promotor, apenas para os senhores terem ciência, e me parece que a ata já deverá registrar e representar toda a manifestação de todos os senhores, de todos nós aqui, e ainda haverá o ofício encaminhado ao Dr. Lincoln com essas manifestações de solidariedade, de respeito e apreço. Então, enfim, eventualmente, claro, pode ser que o nosso setor aqui de imprensa, que sempre se refere à reunião, não é? Possa dar destaque para essa questão, né? Enfim, me parece que... Nos termos deliberados aqui, né? Na verdade, não sei o quanto nós podemos deliberar que a imprensa fará tal coisa aqui internamente, mas me parece que é o que deverá acontecer, o destaque da reunião, talvez seja justamente esse o ponto principal, né? Agora, só uma coisa, doutora Eliana. Bom, o doutor João Machado é o presidente, é o procurador-geral em exercício, ele determina e cumpra-se, né? Agora, essa nota que a senhora se refere, salvo o melhor juiz, posso estar enganado, não é em solidariedade ao doutor Lincoln, porque ele consta de uma entrevista que ele não deu. Foi publicada uma frase, um dizer, uma manifestação do doutor Lincoln para o jornal
do outro mundo, alguma coisa de mundo, que é um negócio de outro mundo também, não é? Sim. Que ele, na verdade, não deu. Me parece que foi essa específica situação, a nota pública do Procurador-Geral. Ou eu estou enganado? Não, o senhor tem razão. Essa do dia 24 é exatamente isso. A nossa é diferente. A nossa é em solidariedade a ele pelas ameaças sofridas, pela violência que o doutor Lincoln e o Ministério Público e a sociedade em geral sofreram com essas ameaças desse grupo criminoso. Então, me parece, salvo o melhor juízo, que são coisas diversas. Sim, me parece que há uma outra também, mas de todo jeito não importa. Se tiver, eu gostaria de ver, porque eu não vi, eu procurei antes, eu não vi. Mas tudo bem, está dito aí, né? Exato. Se tiver, eu gostaria de, depois que me encaminhasse para mim, eu gostaria de ver. Obrigado. Podemos passar a sessão administrativa, doutora Tatiana. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, o primeiro item da sessão administrativa é a indicação de edital de transferência, remoção de Procuradoria de Justiça, edital de 8 de março de 2023. Na sessão do dia 28 de março de 2023, o Conselho Superior do Ministério Público indica por unanimidade os cargos de transferência e remoção. Seguintes doutores: Alberto Carlos Dibe Júnior, 5º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais, para o cargo do 29º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, decorrente da aposentadoria do Dr. Jair Burgh Manzano. E o Dr. Luiz Salles do Nascimento, 31º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, para o cargo do 16º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, decorrente da transferência da doutora Nathalie Kist Malveiro. Encaminhe-se o resultado ao excelentíssimo Procurador-Geral para expedição do respectivo ato. Data de hoje. Bom, podemos aprovar, não? Alguém é contra, não? Doutora Tatiana, o segundo item, por gentileza. Expedição de aviso de inscrição aos procuradores e procuradores de justiça interessados em compor a banca do 95º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Nos termos da proposta anteriormente formulada pelo Dr. Ponte, nós ficamos de expedir esse aviso depois que encerrassem as inscrições ao concurso, e elas se encerraram, portanto, e aí a ideia seria expedir esse aviso, ele sairia publicado no dia 30/3 de 2023, com prazo de 10 dias para inscrições, o prazo terminaria no dia 7/4, e seria prorrogado, portanto, até o dia 10/4 de 23, para todos os procuradores e procuradoras de justiça interessados na composição da banca. Eu só tenho uma dúvida. Já foi publicada a relação dos inscritos ao concurso? Terminou o prazo de inscrição. E a publicação, não. Então, acho que seria importante essa publicação após a publicação dos inscritos, para que aqueles que querem se inscrever para a banca já poderem ter acesso, né? Podemos deliberar dessa forma. Mas já aprovamos que será expedido um aviso tão logo seja publicada a relação dos inscritos. Seja feita a primeira publicação. Sim. Perfeito. Com prazo de 10 dias de inscrição e 3 dias de desistência nos termos... Senhor presidente, Pois não. se me permite, essa preocupação externada pelo conselheiro Saad é muito oportuna, até para que se conheça a relação dos inscritos e, a partir daí, se chegue à conclusão se há impedimento de algum integrante da banca ou até de algum aqui deste colegiado para indicação dos integrantes da banca, né? Então, acho que precisamos mesmo conhecer, a partir da publicidade, a relação dos inscritos, para só depois, né, abrirmos esse prazo.
prazo de Então, inscrição já terminou no dia 17 de março e eu acho que havia só a questão daqueles pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição. Sim, Então, já deve podemos ser. liberar que a partir da publicidade nós abrimos o edital para inscrição. O que os senhores acham? Ótimo. Perfeito. ótimo, Perfeito. perfeito. Acho que é um consenso, não é, geral, Sem dúvida. nesse sentido. Bom, Confesso que eu não me lembro da publicação, embora no site já haja a lista de inscritos. Ali na parte concursos, já está no site publicada a lista de inscritos. E a etapa seguinte é a formação da equipe multiprofissional de avaliação, né? Enfim, essa lista já é pública, embora, pelo menos a nós todos, ela é pública aqui no site. Eu apenas não me recordo de ter visto ou não a publicação no Diário Oficial. Eu posso confirmar com o pessoal do setor de concursos se já houve a publicação em Diário Oficial, e daí, a partir dessa confirmação, a gente pede o aviso pelo Conselho. Que diz, publicada na página eletrônica do Ministério Público no dia 20 de março. perfeito. Acho que o caminho está traçado já, não é, para a execução. Podemos passar ao próximo item. Item terceiro, doutora Tatiana. Sim, o item terceiro é a formação de comissão eleitoral para indicação dos membros para compor o CNMP biênio 23 a 25. Chegou um ofício do CNMP pedindo a realização da eleição para a indicação dos 3 membros pelo Ministério Público de São Paulo. Haverá uma reunião em Brasília no dia 22 de abril e esses 3 membros já terão que ser indicados para aquela indicação pelo CNMP, pelo Comissão dos Procuradores Gerais. E aí eu gostaria de saber dos senhores se a indicação de alguns membros, se alguém se dispõe a fazer, já fazem parte necessariamente pela resolução número 1009 de 2017, o Procurador-Geral de Justiça e o secretário do Conselho. E ao Conselho cabe a indicação de 3 membros para compor a banca. A comissão eleitoral. São 5 no total, sendo 2 já obrigatórios, que é o Procurador-Geral e o secretário do Conselho. Os demais, eu posso me habilitar a isso? Eu gostaria, se fosse possível, já que ninguém está indicado, seria uma experiência, nunca participei, gostaria de participar, se todos os colegas concordarem. Pois não. Quem mais gostaria? Não, essa comissão, ela vai verificar a zerésima, a eleição ela é feita de forma à distância, como as demais eleições do Ministério Público, é só para acompanhar a eleição que será realizada em São Paulo. No dia? De forma remota. Acho que é 11 que é. Aí diz. Daí tem um período de inscrição dos candidatos e a gente indica quem vai acompanhar a eleição, mas quem preside todo o processo é a Procuradoria-Geral. Nós só indicamos a comissão. Então, doutor Saad. Por favor. Obrigado. Alguém mais? Doutor Calil, doutor Juliotti? Bora, Juliotti. Doutor Bonilha. Doutor Marsura. Doutor Calil também se dispõe a participar. E na nossa visita à Casa da Mulher Brasileira, eu conversei com a nossa colega Aparecida Valadares se ela poderia também nos auxiliar nessa missão. Gente. E ela se disponibilizou. Não precisa ser do Conselho, pode ser indicada pelo Conselho. E ela se disponibilizou, se os senhores concordarem com o nome da colega. Excelente nome. Excelente nome. Excelente. Sem dúvida. Tá certo. Então, seriam o doutor Saad, o doutor Calil e a doutora Aparecida Valadares. Maravilha. Ótimos nomes. Muito obrigado. Excelente. Pois não. Aí o item 4 da nossa
seção administrativa, se refere exatamente agora sim, a expedição de aviso para a formação de lista tríplice para membros do Ministério Público para compor o CNMP, no biênio de 23 a 25. Então, o Conselho, no uso das suas atribuições, desculpa, esse é o... O Conselho, ele expede o aviso para que os interessados a compor a lista tríplice, eles façam a sua inscrição pelo e-mail dirgab@mpsp.mpbr no período de 30 de março a 3 de abril de 2023. E avisa ainda que, havendo as inscrições, a eleição ocorrerá no dia 11 de abril de 2023. Doutora Tatiana, Pois só não. um esclarecimento, salvo engano, não é elaborada uma lista tríplice, a não ser que tenha sido modificada as normas do Conselho Nacional do MP. O que acontece é que cada Ministério Público dos estados vão indicar um nome, e aí na reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, será feita a votação. E, salvo engano, nós vamos ter uma vaga que será aberta, não é? E aí seria indicado esse nome que teria que ser submetido à sabatina por parte do Senado Federal. Eu, particularmente, não sei se houve alteração dessa normativa no Conselho Nacional. Eu, particularmente, desconheço, mas me parece que haverá indicação de cada estado de apenas um membro do Ministério Público. Sempre se deu dessa forma, não é? E esse nome, evidentemente, vai se somar ao nome dos outros ministérios públicos dos estados, e a partir daí o Conselho Nacional de Procuradores Gerais irá indicar aquele nome, não é que entender por intermédio de votação secreta. Exato, exato. Foi o que aconteceu com o nosso colega Marco Antônio, né? Ele foi candidato ao CNMP, venceu, só ele, não foi feita a lista tríplice, né? Eu vou checar isso, mas, salvo engano, no ofício que veio da doutora Norma, ela pediu indicação de 3 nomes por estado, mas eu posso checar isso. De qualquer forma, ver assim, isso com calma, porque, desculpe, mas é importante que seja visto isso, porque a doutora Norma ela é presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, mas essa organização ela é feita não pelo Conselho Nacional, ela é feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não é? E cada Ministério Público dos estados indica um único nome, não 3 nomes, não é? Porque aí nós teríamos uma situação também muito complicada, não é? Então, cada estado indica um nome e os procuradores gerais elegeriam um nome. Eles podem indicar, na verdade, 1 ou 3 nomes, mas vai ser indicado aquele que tiver a maior votação. Mas acho importante ser feita essa verificação para que nós não venhamos a encaminhar uma lista tríplice, quando, na verdade, deveria ser indicado um único nome por parte de cada Ministério Público Estadual. Na portaria 1 de 23 que ela encaminhou, ela, segundo encaminhado aqui pelo Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça, resolve editar o seguinte provimento: ficam convocados os procuradores gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados para comparecerem em 26 de abril de 23, às 14 horas, na sede do Ministério Público Militar, cidade de Brasília, para votação e formação da lista tríplice com 3 nomes indicados para vagas a membros do Ministério Público do Estado para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. A indicação de cada Procurador-Geral de Justiça deverá ser encaminhada à Secretaria Executiva do CNPJ às 18 horas do dia 24 de abril de 23. Os 3 indicados têm um prazo de 5 dias para encaminhar à Secretaria Executiva a formação abaixo relacionadas, conforme Resolução 7 de 2025, com alteração da Resolução de 22 de 2009, ambas do Senado Federal. Aí sim, é o encaminhamento do currículo, informação do indicado, que não é cônjuge, parente, na linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive de membro ou servidor do poder ou instituição responsável por sua indicação, salvo no caso de servidor, se for ocupante de cargo de provimento efetivo e observado nessa condição, não servir à autoridade a que esteja vinculado pelo parentesco acima mencionado.
declaração sobre eventual cumprimento de sanções criminais ou administrativas disciplinares, bem como acerca da existência de procedimentos dessa natureza instaurados contra o indicado. Declaração do indicado de que não é membro do Congresso Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, ou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive de membro desses poderes. A eleição será presidida pelo presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais e procedida por escrutínio secreto no impedimento pelo vice-presidente mais antigo. A cédula de votação conterá os nomes dos candidatos dispostos conforme a ordem alfabética dos estados. A eleição será precedida por um escrutínio para cada vaga ser preenchida. Cada cédula, em cada escrutínio, deve apresentar pelo menos de 1 até 3 votos. Parágrafo único. Será considerado nulo o voto em que se for assinalado mais de 3 candidatos ou que se encontre de qualquer forma identificado. Encerrada a votação, contados os votos, será precedida a apuração, considerando-se eleito para a vaga o candidato mais votado, desde que obtida a maioria dos votos dos presentes do colégio eleitoral. Na hipótese de nenhum candidato obter a maioria dos votos presentes do colégio eleitoral, será procedida a nova votação no mesmo escrutínio. Idêntico procedimento será adotado para desempate entre 2 ou mais candidatos votados que tenham obtido a maioria de votos no colégio eleitoral. Serão considerados eleitos integrantes da lista os 3 candidatos que se sagrem vencedores em cada um dos escrutínios. Proclamado o resultado, o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e União encaminhará as indicações no prazo de 10 dias à presidência do Senado para serem sabatinados pela Comissão da Constituição, Cidadania e Justiça em datas a serem fixadas por aquela casa. Havendo a rejeição de qualquer nome pelo plenário do Senado, será convocada nova eleição. Casos omissos e incidentes durante o processo de votação e apuração serão resolvidos pelo colegiado durante a sessão. As votações acima indicadas terão em voto os procuradores-gerais de justiça dos estados ou seus representantes especialmente designados para tal finalidade. Esse, então, o teor do ofício encaminhado. Aqui ela não limita. Agora, eu li as resoluções dos procedimentos internos no Ministério Público e não me lembro da limitação de um único candidato. Então, doutora Tatiana, mas tem um detalhe. O Conselho Nacional do MP ele é integrado por 3 membros que são dos Ministérios Públicos Estaduais. Nós temos 2 colegas que já foram reconduzidos, que é um colega do Rio Grande do Norte, que inclusive é o atual corregedor nacional do Ministério Público, e um outro colega do Amapá. Então, na verdade, o único conselheiro que pode ser candidato à reeleição é o conselheiro Paulo Passos, que foi procurador-geral e é integrante do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Pelo ofício que Vossa Excelência acabou de ler, será feita a eleição das 3 vagas dos Ministérios Públicos estaduais. Daí o porquê cada procurador-geral poderá votar em até 3 nomes. Isso significa o quê? Que cada estado vai indicar um único nome. Sim, não é? Vai indicar um único nome, exatamente. Aqui no colégio é um. É um só. E o colégio de procuradores de justiça, de procuradores gerais, vai proceder à votação e vai, na verdade, indicar 3 nomes. E esses 3 nomes serão sabatinados pelo Senado Federal. Então, me parece que a indicação é de um único nome por estado. Não é? Isso é que deve acontecer. Nós já tivemos situações anteriores em que mais de um colega concorreu à vaga do CNMP pelo estado de São Paulo, e o indicado foi aquele que teve maior votação. Então, o estado de São Paulo vai indicar um candidato, salvo o melhor juízo. Acho que o doutor Ponte está com a razão. Eu entendi isso também. De qualquer maneira, é bom fazer uma checagem, né, antes de expedir o edital. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Lembrando Com certeza, que o CNPG não pode se sobrepor às normas do CNMP. O CNPG é uma entidade privada, né? Ele não pode estabelecer normas. Sim. Bom, mas, de qualquer forma, o aviso do Conselho seria para inscrição dos eventuais interessados em compor a lista.
Então, acho que, mesmo fazendo a conferência de que é um único candidato, de qualquer forma, isso que não obsta, saiu o aviso de que estará aberto o prazo entre 30 de março a 3 de abril para a inscrição dos interessados para a eleição que ocorrerá no dia 11 de abril. Correto. No final, a finalidade é essa mesmo, né? Para futura lista tríplice. Então, podemos expedir o aviso? Sim, Senhores, concordam? Sim, perfeitamente. Com certeza, com certeza. Doutor João, o próximo item, então, da pauta é o pedido de afastamento para elaboração de dissertação de mestrado. A interessada é a doutora Cíntia Marangoni, 34ª Promotora de Justiça Civil da Capital, e o relator é o doutor Calil. Pois não, doutor Calil, com a palavra, por gentileza. Obrigado. Cuidam os autos de pedido de autorização para afastamento das funções, visando a elaboração de dissertação de mestrado a partir de 1º de junho de 2023, formulado pela doutora Cíntia Marangoni, 34ª Promotora de Justiça da Capital, oficiando perante a 8ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, que busca a permissão da administração superior para se afastar das funções para elaborar dissertação de mestrado junto à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A interessada afirmou que concluiu todos os 36 créditos da estrutura curricular do curso de mestrado acadêmico e que obteve aprovação no exame de proficiência em língua estrangeira, em 18 de novembro de 2020. O TRUSIM compromete-se a efetivada defesa, encaminhar cópia da ata dos trabalhos ao Egrégio Conselho Superior, bem como dos exemplares da tese à Biblioteca Central e à Biblioteca do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público. É o sucinto relatório, vota no sentido do deferimento do pedido. A requerente pretende afastar-se das suas funções habituais para elaborar dissertação de mestrado a partir de 1º de junho de 2023, visando a conclusão do mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pondero de plano que a requerente preenche os requisitos previstos nos artigos 168 e 170 do regimento interno desse Conselho Superior, sendo certo que a matéria a ser tratada é de relevante interesse público e institucional. O TRUSIM há nos autos informações de que a interessada está com o serviço em dia. Pondere-se, por fim, que a interessada tem o dever legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público, em especial a Escola Superior, ou pela entidade de representação da classe durante, no mínimo, o dobro do tempo correspondente ao afastamento, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, 12, alíneas A e B do regimento interno desse Conselho, e cumprir no que couber o disposto no artigo 175 do regimento interno. Pondere-se, por fim, que o interessado tem o dever legal de cumprir nos termos do artigo 168, parágrafo 4º, inciso 3º, do ato número 5/2094 desse Conselho, de 18 de outubro de 1994, as obrigações ali constantes. Do exposto, voto é no sentido do deferimento do pedido, com as observações anteriormente consignadas. Muito obrigado, doutor Calil. Podemos aprovar? Sim, Então, de acordo. Aprovado. Presidente, Pois senhor não, presidente, pois não. pela ordem, eu só Pois gostaria não. que ficasse consignado na ata o meu impedimento, e eu explico por quê. A doutora Cíntia Marangoni, ela é minha orientanda no mestrado. Então, como eu sou orientador dela, eu gostaria que ficasse constando que eu não votei em razão de impedimento. Muito obrigado. Perfeito. Pois não, com certeza, doutor Antônio Carlos. Então, aprovado por unanimidade com a ressalva do impedimento do doutor Antônio Carlos da Ponte. O próximo item, doutora Tatiana. Próximo item é a apresentação de dissertação de mestrado intitulada Os cursos do direito no Brasil, passado, presente e possibilidades para o futuro no ensino jurídico. Protocolado é 74.397/2019. Interessado o doutor Odilon Neri Comodaro, 13º Promotor de Justiça de Franca. Relator é o doutor Bonilha. Pois não, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. O doutor Odilon Neri Comodaro, 13º Promotor de Justiça de Franca, apresenta cópia da ata de defesa e aprovação de dissertação de mestrado intitulada
os cursos de direito no Brasil, passado, presente e possibilidades para o futuro no ensino jurídico, encaminhada em arquivo PDF. O afastamento do ilustre promotor de justiça foi autorizado por este Conselho Superior na sessão de 24 de setembro de 2019. O arquivo e documentos apresentados pelo digníssimo promotor de justiça comprovam a sua efetiva participação nas atividades e defesa da dissertação de mestrado para a qual se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo assim ao disposto no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 168 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Cumpridas as determinações legais, determino o encaminhamento às bibliotecas e o arquivamento dos autos, incluindo-se, evidentemente, para a ciência de todos os demais conselheiros. Portanto, esse é o meu voto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Podemos aprovar em bloco? Sim, sim, com certeza. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Doutora Tatiana, me parece que está vencida a primeira parte da nossa reunião. Eu indago dos ilustres integrantes se querem um intervalo de 10 minutos. Eu gostaria, doutor. Se estão de acordo, podemos, então, e depois então, passaremos ao outro link, né? Ok. Há o pedido de uma sustentação presencial e o advogado está aqui. Então, daí, assim que nós voltarmos, eu peço para... Vamos fazer primeiro esse, se for concordarem, porque o advogado está aqui no guarda. Perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Doutor João, eu quero... Pois não. Vou me retirar da reunião, eu não participarei da próxima etapa. Então, com sua licença e agradecendo o convívio aqui dos senhores conselheiros. Boa tarde aos senhores. Boa tarde. Foi um prazer tê-la em nossa sessão e desejando a senhora um bom trabalho, um profícuo trabalho, como é de costume de Vossa Excelência. Muito obrigada, doutor João. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais, então. Até logo.